Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho de todas as informações do Vasco. Nesse domingão a gente vai falar, obviamente, bastante sobre a situação envolvendo Dimitri Payet, Felipe Coutinho, claro, possíveis voltas de Luca Orediano, que marcou mais um golaço, né? Ele dribla debaixo da perna da marcação e bate lá no ângulo. Eu acho que o Cincinnati deve ficar com o jogador, né? Não vai querer abrir mão aí de Luca Orediano. Certo é que o Vasco vai ter que receber por isso. Vamos falar também a respeito de Capasso, Manuel Capasso, que também vem brilhando com a camisa do Olímpia do Paraguai. Mas antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião e eu vou deixar o link da nossa parceira 1xBet bem aqui embaixo. Primeiro comentário fixado, se você utilizar o código Mário Vasco, você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus. Clica lá no primeiro comentário fixado, o link da 1xBet, para fazer os seus palpites agora no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Corre lá, a 1xBet é parceira do nosso trabalho. Solta a vinheta, bora pro vídeo, vamos falar um pouco sobre Vasco. Domingo de informações para você, torcedor vascaíno. Vamos começar a falar sobre Dimitri Payet e Felipe Coutinho. Mas o que será que a gente tem para comentar sobre ambos? Olha só, primeira situação. Vamos falar sobre Dimitri Payet. O jogador tem contrato com o Vasco até no dia 30 de junho do ano que vem. 30 de junho de 2025. Dia 30 do mês que vem, é isso mesmo, torcedor. Estamos em novembro. No mês de dezembro, no dia 30, Dimitri Payet já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Exatamente isso, tá? Situação muito delicada, jogador que sim, é muito importante para o elenco, jogador que na última partida contra o Bahia resolveu o jogo e claro, divide muitas opiniões a respeito do seu custo-benefício, mas para mim o Payet faz a diferença, é um jogador que se possível poderia permanecer no Vasco por muito tempo, um jogador que ainda entrega tecnicamente, é um jogador interessante, é um jogador que tem sim a sua qualidade principalmente diante de cenários adversos, né? A gente viu com a presença da família como que o Payet jogou, na partida contra o Bahia, resolveu o jogo literalmente e claro, a gente torce como bons vascaínos que o Payet tenha mais e mais partidas diante desse cenário. Mas a gente sabe que a situação financeira do Vasco não é nada fácil, é uma situação bem difícil para o ano de 2025, existe um embrulho da 777 com a ICAP e agora a Vasco SAF contra a ICAP na arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, onde 31% são da ICAP porque a 777 adquiriu e a ICAP nem sequer poderia estar herdando essa questão envolvendo as ações. E a gente, claro, fala a respeito disso o tempo inteiro. 39%, que são os restantes dos 70% que a 777 teria que adquirir da Vasco SAF, estão sob júdice, estão exatamente na questão arbitrária, porque a 777 não fez o aporte, os 39%, óbvio, é a longo prazo, a gente sabe que existem outros aportes a serem feitos, parece que a ICAP pretende fazer os aportes para ter em totalidade, ser realmente a sócia majoritária, mas parece que o Vasco em si, o clube, o Pedrinho, o seu jurídico, não quer que isso aconteça, quer sim recuperar essas ações na questão arbitrária, na Fundação Getúlio Vargas ou na Justiça e buscar um novo investidor, um novo parceiro. Bom, situação que vai ter ainda muitos capítulos para acontecer. O Vasco atravessa uma situação financeira grave por conta desse assunto e acaba que o ano de 2025 vai ficar aí com a sustentabilidade máxima possível. O Vasco conseguiu aí travar por 30 dias as execuções, as dívidas, mas a situação promete ser mais grave que a gente pensa. E a gente, claro, vai estar observando de perto para trazer todas essas informações o mais rápido possível. E isso eu temo de comprometer uma possível renovação de Dimitri Payet. Espero que não, espero que o Vasco consiga manter pelo menos a folha salarial atual. Claro, existe uma lista de dispensa, vamos começar aqui por salários muito altos, Galdames, Rossi e entre outros jogadores aqui que a gente não precisa nem citar, que vocês já sabem que a gente vai repetir tudo de novo aqui dentro dessa questão envolvendo a permanência de alguns atletas nesse elenco. E claro, do outro lado a gente observa Felipe Coutinho,
Quando não se fala de Payet, falamos de Coutinho. Jogador que também tem contrato de empréstimo com o Vasco até no dia 30 de junho do ano que vem. Dificilmente, né, tem aí uma perspectiva de muitas garantias a serem feitas a respeito do que o Coutinho apresentou até então. É um jogador importante, principalmente para o extracampo. Impulsionou o plano de sócio, vendeu muitas camisas, o hit A Barreira Vai Virar Baile explodiu no mundo inteiro, mas dentro de campo ainda a gente espera muito do Coutinho, né? Jogador também que tem um salário considerado alto no elenco, pertence ao Aston Villa até dia 30 de junho de 2026, quando se encerra o contrato com o Vasco de empréstimo. No dia 30 de junho de 2025, ele ainda tem 1 ano de contrato com o Aston Villa. Bom, o que a gente pode falar do Coutinho aqui? Diante desse cenário de ainda não estar 100% fisicamente, não apresentou ainda um futebol do próprio jogador que é fora de série, jogador impressionante com a bola nos pés, é diferente, mesmo sem condição física, você vê a diferença do Philippe Coutinho num domínio, num passe, numa finalização, um jogador diferente. Só que essa situação atual do Coutinho, dessa performance ainda que parcialmente vem melhorando aos poucos, pode ser até boa para o Vasco num período de renovação de empréstimo até o final da temporada. E o final da temporada que vem, o Philippe Coutinho já entra na temporada de 2026 podendo assinar um pré-contrato com qualquer clube. Então essa performance desportiva do Coutinho pode facilitar essa renovação com o Vasco, porque o Aston Villa, observando de longe, não encontra, né, ou até então não encontrou uma valorização nesse futebol a fim de trazê-lo de volta para o Aston Villa ou fazer uma movimentação interna em mercado europeu. Então parece que essa situação parcialmente é boa diante da situação financeira envolvendo uma possível permanência do Coutinho. É claro, o Vasco vai ter dificuldade financeira e a gente vai estar observando, né, a movimentação principalmente desses dois jogadores que têm salários altos consideráveis. E claro, né, falando aí sobre 2025, a gente já começa a pensar, né, em possíveis reforços. E claro, a gente sabe que o Vasco tem alguns jogadores também que estão emprestados pelo Vasco. E quando a gente fala emprestados pelo Vasco, existem N jogadores. Lucas Figueiredo, que parece que não vai ser aproveitado no Curitiba, deve voltar porque o Curitiba não quer. O próprio Zé Gabriel, que também está na equipe paranaense, entre outros jogadores que estão emprestados. Mas eu queria falar sobre dois jogadores que estão se destacando, se valorizando. E eu vou falar para você, hein, mais um golaço de Luca Orediano, hein? Vocês com certeza viram aí na rede, né? Tem lá no Instagram, nos meus stories, então corre lá, vou deixar o arroba aqui para você, ó, @LinekerCB_Vasco, você corre lá, porque tá lá o golaço do Luca Orediano, driblando ali por baixo da perna na marcação, finalizando forte. Então vou falar para você, hein, lá no ângulo, lá na gaveta. O argentino tá pedindo passagem. Vai lá nos stories porque você vai ver esse lindo gol do argentino Luca Orediano. Eu vou observando também a situação do Capasso, que também pertence ao Vasco. O Vasco teve alguma dificuldade diante, né, dessa zaga no ano de 2024. Vem com uma variação ali de acordo com algumas peças, né? Uma hora é Maicon e João Vitor, outra hora é João Vitor e Léo. Enfim, existe uma dificuldade nesse cenário. E o Capasso vem se destacando no Olímpia, mas também existe várias situações naquela que o Capasso pode se encaixar. O Olímpia vai querer permanecer com o jogador, já externou isso, né? E a gente observa de perto aquilo que vai acontecer com o Capasso na equipe paraguaia que vai disputar a Libertadores da América. E com toda certeza, o zagueiro vai querer permanecer porque vem tendo a sua melhor momento da carreira. E claro, um jogador que vem se desenvolvendo a cada tempo. Certo, o Vasco pagou caro. O Olímpia vai ter que soltar, vai ter que abrir os cofres para o Vasco receber aí uma quantia pelo menos igual àquela que foi investida na época da empresa americana 777 Partners. O mesmo eu falo por Luca Orediano, jogador também que custou muita grana e o Vasco tem a opção de compra, né? Se o Cincinnati quiser ali fazer a compra, o Vasco vai ter que aceitar a proposta diante do valor estipulado. Mas o Orediano hoje vale muito mais daquilo que o Vasco pagou e quem sabe dentro de campo poderia ajudar muito. Eu quero, claro, saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Campeonato Brasileiro aconteceu ontem também, jogo importante entre Fortaleza e Juventude. Juventude perde por 3-0 no Alfredo Jaconi. O Vitória ganha do Atlético Paranaense lá na Liga Arena. E eu vou falar para você, empate feio entre Red Bull Bragantino e Cuiabá. Meu Deus do céu, que jogo aterrorizante. Agora o Atlético Paranaense abre a zona do rebaixamento ali com 34 pontos e o Vasco permanece a 9 pontos da degola com 43. Nessa rodada, o Gigante da Colina enfrenta o Botafogo na próxima terça-feira, às 21h30, no estádio Newton Santos. Ingressos já sendo comercializados para a torcida vascaína, que encontra dificuldades na hora de comprar, tá?
Torcedores vão lá e estão tendo muita dificuldade para comprar os ingressos para a torcida do Vasco. Enfim, como sempre, né? A torcida do Vasco sendo parcialmente boicotada mais uma vez. Já recebi vários relatos, prints, vídeos, enfim, problemas para comprar nesse atual momento. Enfim, vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.